A gente sabe que o poder de compra do brasileiro tem caído cada vez mais e que as ações do governo têm sido um desastre para a área econômica. Hoje eu estou aqui no mercado em Londrina e eu bolei, pessoal, 8 perguntas aqui, são 8 questões que eu estou fazendo aqui, entrevistando o pessoal, para a gente poder sentir de fato o que está acontecendo com o bolso do brasileiro. Então, sem enrolação, bora para o vídeo. Você sente que o custo de vida aumentou ou está mais acessível nos últimos tempos? Com certeza aumentou. Tanto é que você consegue comprar com R$100 menos componentes que você comprava 6 meses atrás. Tanto é que eu lembro que o quilo de colchão mole em agosto era R$28, hoje é R$40, o que daria quase 50% do valor. Ô Robson, hoje você veio fazer a compra com a família, a compra do mês? Sim, eu vim com a minha esposa. Tem alguma coisa no carrinho aí que você está deixando na prateleira aí, não consegue trazer, levar para casa? Ou o que você costumava levar, melhor dizendo, e você deixa na prateleira hoje no mercado? Na verdade, a gente leva menos carne, né? Menos carne, menos arroz, né? E substitui por salada, verdura e outros alimentos. Você sente que o custo de vida aumentou ou está mais acessível aí nos últimos tempos? Aumentou muito e hoje a gente vê no mercado um aumento de preços absurdo e o governo tentando maquiar a inflação, né? Que a inflação hoje está entre 4% e 5%, mas não é a realidade quando a gente vem aqui no mercado. Você acha justo o governo ele culpar os produtores e os revendedores, né, pela alta nos preços? Não, a questão toda é o imposto, né? Então, se a gente precisa melhorar os preços, precisa trabalhar nos impostos. Então, acredito que o governo tem que dar um foco nisso, né? Minimizar a carga tributária dos produtores para que a gente consiga ir no mercado e não ter esse preço absurdo que a gente está tendo hoje. O governo ele diz que está combatendo a inflação ao zerar tarifas de importação para 10 alimentos básicos. Você acha que essa medida ela realmente resolve o problema ou o governo ele deveria cortar seus próprios gastos e equilibrar as contas públicas primeiro? Olha, eu acho que o ponto fundamental é regular a casa. Então, primeiramente, ele deveria acertar as contas públicas, gastar menos, com mais consciência, cuidar da gestão. Baixar tarifas, em algum momento essas tarifas vão acabar voltando, como já aconteceu, por exemplo, com a energia elétrica. A gente teve um tempo que baixaram, era uma coisa assim meio politiqueira, e depois que a eleição foi ganha, as tarifas todas voltaram no absurdo. Então, a sensação que eu tenho é que baixar tarifas vai provocar uma situação exatamente como essa novamente. Não vai resolver o nosso problema. Quando você vem ao supermercado, você percebe que os preços eles estão mais altos ou ainda cabem no bolso tranquilamente, Ernesto? Bem mais alto, meu irmão. Com certeza, bem mais alto. Bem mais alto. A última análise que eu fiz, nós estamos perdendo quase 60% de compra nos últimos 3 anos. Perfeito. Então você sente que a inflação ela tem afetado a sua qualidade de vida e o que você consegue colocar na mesa aí da sua casa no dia a dia, Ernesto? Certeza. A gente que é aposentado ainda não tem o que fazer. Tem ponto de correr porque eu pago todos os meus impostos, né? Fica na fonte, né? Perfeito. Entendeu? Então não tem o que fazer. Você sente que o custo de vida aumentou ou está mais acessível aí nos últimos tempos? Aumentou, cara. Aumentou bastante. Quando você vem ao supermercado, você percebe que os preços eles estão mais altos ou ainda cabem no bolso aí tranquilamente? Não, tá cada vez mais aumentando. Cada vez mais caras as coisas. Tem algo aí que quando você vai no supermercado você está substituindo? Tem algo que você está deixando de comprar, está deixando na prateleira do supermercado? Olha, pra ser sincero, graças a Deus não. A gente tá comprando ainda, mas com muita dor no bolso, sabe? Às vezes o quilo da carne, que na época a gente comprava 3 quilos de carne, hoje em dia tá comprando 2, 1. Graças a Deus não precisamos substituir, mas creio que tem muitas famílias que estão substituindo. Você sente que a inflação ela tem afetado a sua qualidade de vida e o que você tem colocado na mesa aí para sua família ou não? Tá tudo ok? Não, ela tem afetado sim, né? A gente acho que o poder aquisitivo do brasileiro está ficando cada vez mais baixo justamente por causa dessa alta dos alimentos, né? Quais medidas que o governo aí poderia tomar para a gente voltar a ter o nosso poder de compra, Gustavo? Então, eu acho que o governo deveria subsidiar mais o produtor, para que, com esses subsídios, né, o alimento chegasse mais barato na mesa do trabalhador. Você acredita que se o governo ele subsidiar e também reduzir os impostos diretamente para os produtores, você acredita que os preços reduziriam ali para o consumidor final? Eu acho que ele teria que fazer isso, mas teria que também ter alguma forma de regulação para o atravessador, né? Para o atravessador não aumentar simplesmente o lucro do atravessador.
O que você costumava comprar antes e agora tem deixado de lado aí porque ficou caro demais aqui no supermercado? Na verdade, assim, o meu poder aquisitivo ainda permite não deixar de comprar, mas de fato tem afetado meu orçamento. A cada mês parece que eu gasto mais e tenho sentido isso. Sinto pelas pessoas que não têm esse privilégio, mas eu fico imaginando, né? A pessoa que ganha salário mínimo, como é que está se virando nessa situação. Vou te fazer mais uma pergunta, que é o seguinte: o governo ele diz que está combatendo a inflação ao zerar tarifas de importação para 10 alimentos básicos. Não sei se você já viu essa notícia. Você acha que essa medida realmente resolve o problema ou o governo ele deveria cortar seus próprios gastos para equilibrar as contas públicas? Assim, de fato o governo deveria estar equilibrando as contas dele, assim como a gente também tem que se virar com as nossas, né? Se não está cabendo no orçamento, a gente acaba cortando itens e cortando outras coisas que são supérfluos ou que não tem tanta necessidade. O governo acho que está gastando sim o que não devia e deveria estar cortando na carne sim, fazer o dever de casa deles, né? O governo diz que está combatendo a inflação ao zerar as tarifas de importação para 10 alimentos básicos. Sim. Você acha que essa medida realmente resolve o problema ou o governo deveria cortar seus próprios gastos para equilibrar as contas públicas? Eu acho que o governo deveria cortar os próprios gastos. Isso é fundamental. Ele está fazendo uma ação paliativa para dar uma minimizada na situação. Vai melhorar um pouquinho, mas ainda não é o que nós necessitamos. Então, deveria cortar os gastos. Hoje, quando nós temos um problema financeiro em casa, nós temos que cortar os nossos gastos, nos organizarmos. É isso que o governo precisa fazer. O governo, frequentemente, ele culpa produtores e comerciantes pelos altos preços. Você acha isso aí justo ou acredita que o problema está realmente em outro lugar? Bom, eu acredito que pode ter uma pequena parcela também que realmente o produtor e comerciantes podem aproveitar do momento, que já é um momento difícil, que a mídia fica em cima do governo e podem sim aproveitar. Não são todos, mas com certeza alguns aproveitam disso. Aquele que não aproveitar, com certeza ele vai ter uma venda maior e melhor em consequência disso aí, porque hoje o povo está fazendo acompanhamento de preços para verificar as diferenças entre um comércio e outro. Você acredita que se o governo reduzir os impostos aí sobre os produtores, você acredita que os preços dos alimentos eles cairiam, ficariam mais fácil aí de encher o carrinho e levar alimento para casa, para a mesa? Eu acredito que sim, porém teríamos que ter um acompanhamento também junto aos intermediários, porque não adianta você baixar no produtor e depois chegar aqui e não ter um acompanhamento se realmente aqui está acompanhando a redução que foi feita com o produtor. Você sente que o custo de vida, então, aumentou, ou está mais acessível aí nos últimos tempos? De forma alguma. O custo de vida está mais alto para fazer o mesmo. Ou seja, a inflação, o dinheiro nosso cada vez valendo menos. Se o governo reduzisse os impostos aí sobre os produtos, você acredita que os preços dos alimentos, eles cairiam e ficariam mais fácil encher o carrinho aí? Faz sentido. Se reduzir o imposto, o custo de produção diminui, o preço tem que diminuir também, né? Se o governo passasse a gastar menos do que arrecada, você acredita que o poder de compra dos brasileiros pode se recuperar? Com certeza. Com certeza. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Parem. Se o governo se o governo se o governo gastar menos do que arrecada, tá? Ter a responsabilidade fiscal. Sim. Você acredita que o poder de compra do brasileiro, ela pode voltar a médio e longo prazo, ela pode se recuperar? Acredito. Você sente que o custo de vida aumentou ou está mais acessível aí? Não, aumentou. Aumentou. Com certeza. E quando você vem ao supermercado, você percebe que os preços eles estão mais altos ou ainda cabe no bolso tranquilamente? Não, mais alto e tem que pesquisar para poder fazer a compra. Tem algum tipo de produto, alguma coisa específica que você comprava antes e que não está conseguindo comprar, está deixando na prateleira do mercado, está substituindo? Algumas coisas sim, outras a gente permanece. Mas trocamos de marca, procuramos diminuir a quantidade, não deixar de comprar. Só não deixou de comprar, né? Não deixar de comprar, mas tem coisas que não dá. Você sente que o custo de vida aumentou ou está mais acessível nos últimos tempos?
Aumentou bastante. Aumentou bastante de uns tempos para cá. Se o governo reduzisse os impostos aí sobre os produtos, você acredita que os preços dos alimentos cairiam? Ficaria mais fácil aí de encher o carrinho? Sim, com certeza. Se diminuísse, com certeza, porque ajudaria, né, na questão do transporte, que traz o alimento pra gente. Carreta em tudo, né? O imposto carreta em tudo até chegar o alimento aqui. Então, com certeza teria impacto. Se diminuísse, ficaria mais barato as coisas, né? Frequentemente o governo aí ele vem culpando os produtores e também os revendedores. Você acha isso justo ou você acha que na verdade o problema está em outro lugar? Eu acho que o problema está em outro lugar. Eu acho que o produtor não tem a ver com isso não. Entendeu? Eu creio que é de outro lugar o problema. Quando vocês vão ao supermercado, vocês sentem que o poder de compra de vocês está compatível com os últimos 2 anos? Ou você acha que tem deixado alguma coisa na prateleira do supermercado? Como é que tá? Não, sem dúvidas não é igual a 2 anos atrás, né? Então hoje a gente acaba comprando em menor quantidade, mas justamente por conta disso, né? Pelo poder de compra que tá pior, né? Então a gente acaba... E a gente sente também que os produtos em si, eles já não vêm na mesma quantidade. Então ao invés deles, em alguns casos, né, ao invés deles mudarem o preço para mais, eles mantêm o preço, mas diminui. Então de qualquer forma a gente acaba saindo perdendo, né? O que vocês costumavam comprar, mas que agora vocês estão deixando aí na prateleira do supermercado? Não acho que a gente deixou de comprar alguma coisa. Acho que a gente começava o mês, a gente ia fazer aquela compra grande. Agora não, a gente vai uma vez a semana e vai fazendo picada aquela compra, né? Digamos assim, né? Mas não que a gente deixe de comprar alguma coisa, graças a Deus a gente não precisa deixar de comprar, né? Mas tem pessoas que acabam deixando de comprar por conta disso, né? Certo. Se o governo ele passar a gastar menos do que arrecada, vocês acham que o brasileiro a gente conseguiria reverter essa inflação e conseguiria voltar aos poucos aí a ter o poder de compra novamente? Eu não tenho conhecimento suficiente da economia em si para poder falar, mas pela lógica eu acredito que sim, né? A gente hoje o gasto público ele é muito alto, né? E a conta não fecha. Então eu pelo menos acredito que uma gestão melhor, um controle de gastos melhor, com certeza a gente poderia ser um país muito melhor. Isso eu tenho total certeza. Independente de governo X, Y, Z, isso já vem de tempos e tempos, então a gente acredita que precisa ter pessoas, eu acredito que precisam ter pessoas extremamente técnicas no governo para conseguir conduzir um país desse tamanho, né? Não é assim, não é qualquer um que pode chegar lá e fazer, né? Então, pelo menos é o que eu acredito. Não conheço suficientemente de economia tão a fundo para dizer, mas pela lógica sim, né? Você sente que a inflação ela tem afetado sua qualidade de vida e o que você consegue colocar na mesa da sua casa no dia a dia? Tá difícil. Se o governo ele reduzisse os impostos sobre os produtos, você acredita que os preços dos alimentos cairiam e ficariam mais fácil encher o carrinho aí no supermercado? Com certeza, né? Ajuda. Tem algum produto que você está substituindo, está deixando na prateleira do mercado quando você vai aí fazer suas compras no mês ou na semana? Tem algo aí que você está sentindo que realmente está mais caro, está pesando no bolso? Não, ainda não chegou, mas a gente vê que vai ficando mais apertado, né? A gente vê que está no limite. Tem as coisas que tá bem caro. Tá certo. Fruta, café. Fruta, café, você sente que aí tá subindo, tá apertando um pouquinho mais. Sim. Quando você vem ao supermercado, vocês percebem que os preços eles estão mais altos ou ainda cabem no bolso aí tranquilamente? Não, tá mais alta. Tá mais alto? Tá mais alto. Tá mais alto. O que vocês sentem que subiu? O arroz, o óleo. Arroz, óleo. A carne subiu demais. Tá muito alto o preço. Eu acho Certo. que muito. A gente tem que cortar muita coisa hoje para fazer com o dinheiro que a gente fazia antes. Tem alguma coisa que vocês estão deixando de comprar? Tá substituindo algum alimento pelo outro? Eu acho que a gente tá substituindo sim. Tá. Tem deixado algum alimento na prateleira do mercado? Tem deixado, muitos. Que já tá bem caro. Vou fazer outra pergunta para vocês aqui. Se o governo reduzisse os impostos sobre os produtores, tá? Você acredita que os preços dos alimentos, eles cairiam e ficariam mais fácil de encher o carrinho aí na compra do mês? Eu acho que sim. Eu acho que sim também. Tinha que abaixar o imposto. Se o governo ele passasse a gastar menos do que arrecada, você acredita que o poder de compra dos brasileiros poderia se recuperar? A princípio, sim. Com certeza. A princípio, poderia.
Você sente que a inflação ela tem afetado a sua qualidade de vida e o que você consegue colocar na mesa na sua mesa no dia a dia ou não? A inflação é a inimiga, né, do povo brasileiro. Realmente ela prejudica bastante. Tem alguma coisa que você costumava comprar no mercado, mas que agora você tem deixado aí de lado, deixando na prateleira do supermercado? Tem bastante coisa. Reduzimos muito. Guloseima. Muita coisa, resumimos a guloseimas, passamos a comprar mais o básico, né? Viver mais com o básico. O governo ele frequentemente vem culpando os produtores e comerciantes aí pelos altos preços. Você acha isso justo ou acredita que o problema está em outro lugar? Está em outro lugar, com certeza. O problema está em outro lugar, exatamente. A preocupação, no meu ponto de vista do governo, é exportar e vender em dólar, né? Se exportasse menos, ficaria mais mercadoria aqui no interior, no interior do país e ficaria mais barato, né? Já que o senhor falou sobre exportação, vou aproveitar aqui a boa vontade de vocês e vou fazer a última pergunta aqui. O governo ele diz que está combatendo a inflação ao zerar tarifas aí de importação para 10 alimentos básicos, tá? Você acha que essa medida realmente resolve o problema ou o governo ele deveria cortar seus próprios gastos para equilibrar aí as contas públicas? As duas coisas, acho que o governo devia fazer as duas coisas, né? Porque uma ajuda, uma está ligada com a outra, então fazer uma sozinha não vai resolver 100% o problema. O que você costumava comprar e que você está repensando duas vezes quando você vem no mercado? Aí você está deixando alguma coisa aí na prateleira do mercado, não está levando, está substituindo, o que você tem feito aí? O que eu estou deixando de comprar muitas vezes é carne, agora ovo subiu um absurdo e cervejas também, a cerveja teve um aumento, refrigerante muito grande, então essas coisas que eu acostumava comprar não estou comprando mais, estou pegando mais em promoção.